Olá, vamos falar sobre cadeias de Markov. Esse vídeo é uma adaptação em português das aulas do professor Patrick JMT. Esse projeto é de alunos do curso de pós-graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de São Carlos. Ele faz parte da disciplina Modelagem e Avaliação do Desempenho de Sistemas de Computação, ministrada pelo Dr. Luiz Carlos Trevelin. Os autores são Leonardo José Lima e Diego Henrique Dias. A ideia é falar sobre cadeias Markov de uma maneira simples e fácil de entender. Iniciaremos com um exemplo mostrando a funcionalidade e a aplicação da cadeia de Markov. Bom, suponhamos que o fabricante de sucos controla 20% do mercado de sucos do país, mas ele pretende ampliar a sua fatia no mercado. Para tal, supomos que eles contratem uma empresa de publicidade para prever os efeitos de uma campanha de marketing agressiva. Supondo que a empresa de propaganda realizou testes e estudos e obteve as seguintes conclusões. Alguém utilizando a marca A continuará usando a marca A com probabilidade de 90%. E que alguém não usando a marca A irá migrar para a marca A com probabilidade de 70%. Vamos ao exemplo. Pensemos que o consumo médio de uma família de 4 pessoas é de um suco por semana. Chamaremos de A todos aqueles que utilizam a marca A e de A' aqueles que utilizam outras marcas de sucos. O diagrama de transição serve para ilustrar a transição entre os estados A e A'. Os dois círculos do diagrama representam os dois possíveis estados do nosso sistema, A e A'. O círculo A indica que usuários da marca A têm 90% de probabilidade de continuar utilizando a marca A e 10% de migrarem para a marca A'. O círculo A' representa os consumidores que não utilizam a marca A. Entre os consumidores, há uma probabilidade de eles continuarem utilizando a marca A' de 30% e 70% de que eles migrem para a marca A. A transição de estados em cadeias de Markov são normalmente representadas por matrizes, chamadas de matriz de probabilidade de transição. Por se tratar de probabilidade, notem que a cada linha da matriz, a soma sempre será igual a 1, ou 100%. Na matriz, a probabilidade de A ir para A é de 90% e de A ir para A' é de 10%. Entretanto, de A' para A é de 70% e de A' para A' é de 30%. Simplificando, olhe na primeira linha. Se um usuário está utilizando a marca A, há 90% de probabilidade que ele continue utilizando a marca A e apenas 10% de probabilidade que ele migre para a marca A'. Do outro lado, na marca A', se o usuário não está utilizando a marca A, ou seja, utilizando a linha, ele há 70% de probabilidade que ele migre para A e há 30% de probabilidade que ele continue utilizando a linha, que é representado por aqueles que não utilizam a marca A. Um termo importante em cadeias de Markov é o de matriz da distribuição de estado inicial, representado normalmente por S0. S0 de estado 0, o estado inicial. No nosso exemplo, o S0, o estado inicial, representa a divisão do mercado de sucos antes da campanha. A marca A era dona de 20% do mercado, enquanto a marca A' era dona de 80% do mercado inicialmente. De posse de S0 e da matriz de probabilidade de transição, conseguimos construir um diagrama de árvore.
O diagrama de árvore é construído da esquerda para a direita. Primeiro, os elementos da C0 e depois a matriz de probabilidade de transição. Observando o diagrama de árvore, calcularemos qual a probabilidade de alguém utilizando a marca A continuar utilizando a marca A após uma semana. Em vermelho, destacamos as duas maneiras que uma pessoa pode utilizar a marca A após uma semana. A primeira maneira é inicialmente utilizando a marca A e depois continuando a utilizar a marca A. A segunda maneira é utilizando a marca A' e depois migrando para a marca A. Calculando de forma correta os caminhos em vermelho da árvore, obteremos a probabilidade de utilização da marca A após uma semana. A primeira probabilidade de ocorrer é multiplicando 0,2 por 0,9. A segunda maneira de ocorrer é multiplicando 0,8 por 0,7. Teremos 0,18 mais 0,6, dando um total de 0,74 como valor de S1. Encontrado o valor S1, é fácil calcular o valor de S2, que é a diferença de 1 menos 0,74, tendo S2 como 0,26. Então, os elementos da nossa matriz são 0,74 e 0,26. Isso significa que após uma semana, S1 terá 0,74 e S2 0,26. Traduzindo para o nosso problema, 74% utilizará marca A e 26% utilizará marca A'. Utilizando cadeias de Markov, podemos observar que a marca A, que possuía 20% no mercado, após uma semana de uso da campanha publicitária, obterá 74% do mercado. Note que, multiplicando S0 por P, obtemos S1, e isso pode ser feito sucessivamente através da multiplicação de matrizes. Novamente, multiplicando as matrizes, obteremos novos resultados, 0,848 e 0,152, obtendo assim o S2. Agora, depois do S2, multiplicamos ele por P para a obtenção do S3. Os valores obtidos são 0,8696 e 0,1304. O consumo da marca A aumenta a cada novo estado, de 0,2 para 0,74, e depois para 0,848, e depois para 0,87. O aumento do consumo da marca A é maior nos estados iniciais e vai diminuindo à medida que os estados avançam. Entretanto, notamos que há um constante aumento no consumo da marca A. E isso nos leva a uma importante questão. Baseado nessa matriz P, e se a campanha de publicidade prosseguir, podemos afirmar que a marca A irá obter 100% do mercado de sucos? Ou então afirmar que de alguma maneira ela encontrará um equilíbrio? Vamos falar agora sobre cadeias de Markov um pouco mais. Iremos falar de cadeias de Markov regulares, vamos ver as definições de matrizes estacionárias e cadeias de Markov de estado estável. Ressalto que iremos falar sobre cadeias de Markov de uma forma leve para não deixá-los entediados. Usaremos exemplos para atingir tal objetivo. Ok, considere um exemplo onde uma empresa possui inicialmente 10% do mercado. Usando uma campanha de propaganda, a matriz de atenção é dada por P, onde de A para A é 0,8, de A para a linha é 0,6, de a linha para A é 0,2 e de a linha para a linha é 0,4. Lembrando que A representa aqueles que usam a marca A e a linha representam as outras marcas. Pois faço uma pergunta: se as probabilidades em P
permanecerem válidas durante um longo período de tempo, o que ocorrerá com a divisão de mercado? Bom, com os dados do exemplo, sabemos que nosso estado inicial, ou nosso S0, é 0,1 e 0,9, o que define o estado inicial da divisão de mercado. No nosso exemplo, a marca A possuía inicialmente 10% no mercado, enquanto as demais possuíam 90% no mercado. Vamos assumir que a nossa matriz de transição ocorrerá mensalmente. Para a definição do que ocorrerá com o mercado no próximo mês, utilizaremos S1. Para obter S1, multiplicamos S0, nosso estado inicial, por P. Ao final do primeiro mês de campanha, S1, a marca A obterá 62% do mercado. Prosseguindo com os cálculos, para a obtenção do S2, iremos fazer a multiplicação de S1 por P e obtemos o resultado de 0,724 para a marca A. Para a obtenção do S3, multiplicaremos S2 por P e obteremos o resultado de 0,7448 para a marca A. E assim seguimos calculando sucessivamente os valores para S4, S5 e S6. Note que, no nosso exemplo, aparentemente as matrizes de estado se aproximam cada vez mais de 0,75 e 0,25. Curiosamente, se multiplicarmos o estado atual 0,75 e 0,25 por P, obteremos de volta 0,75 e 0,25, que correspondem a S, e percebemos que não ocorrem mudanças no nosso sistema. Então dizemos que a matriz S 0,65 e 0,25 é chamada de matriz estacionária e o sistema está em estado estável. Com isso, levantamos algumas perguntas. Toda cadeia de Markov tem uma única matriz estacionária? Se uma cadeia de Markov tem uma única matriz estacionária, as matrizes de estado irão sempre se aproximar desta matriz estacionária? Bom, as respostas são não e não. Entretanto, para as cadeias de Markov regulares, as respostas são sim e sim. No vídeo anterior, dissemos que uma cadeia de Markov regular possuía uma única matriz estacionária. Vamos dar um exemplo e mostrar como encontrar essa matriz estacionária. Vejamos agora as propriedades das cadeias de Markov regulares. A primeira delas diz que uma matriz de transição P é regular se alguma potência de P tiver apenas entradas positivas. Outra propriedade diz que uma cadeia de Markov é regular se sua matriz de transição também for regular. Observando as duas propriedades, quais das seguintes matrizes são regulares? Vamos fazer os cálculos. Bom, olhando a primeira matriz, P igual 0,3, 0,7, 0,1 e 0,9. Os 4 valores apresentados nessa matriz são positivos, então podemos dizer que essa matriz de transição P é regular. Observando a segunda e a terceira matriz, notamos a presença do número 0, que não é positivo. Isso requer que seja feito um cálculo de suas potências. Na segunda matriz, 0, 1, 1, 0, à medida que são calculados a potência de P ao quadrado, P ao cubo, P à quarta e P à quinta, a única coisa observada é a inversão entre 0, 1, 1, 0 e 1, 0, 0, 1, tornando essa matriz não regular. Não importa quantas iterações faremos com essa matriz, ela sempre alternará entre esses dois resultados. Isso torna a nossa matriz irregular, ou não é regular. Vamos calcular agora a terceira matriz. P é igual a 0,2, 0,8, 1 e 0. Quando calculamos P vezes P para obter P ao quadrado, obtemos o primeiro resultado de 0,84
0,16, 0,2 e 0,8. Isso nos dá uma matriz com 4 resultados positivos, sendo uma matriz regular. Então temos a primeira e a terceira opção como regulares. Prosseguindo no assunto de cadeias de Markov regulares, vamos ver agora algumas propriedades. P é a matriz de transição para uma cadeia de Markov regular. Existe uma única matriz estacionária S que pode ser encontrada resolvendo a equação S vezes P igual a S. Dado qualquer matriz de estado inicial S0, as matrizes de estado SK se aproximam da matriz estacionária S. As matrizes PK se aproximam de uma matriz limitante P barra, onde cada linha de P barra é igual a matriz estacionária S. Agora vamos ver como essas propriedades podem ser aplicadas de maneira prática. Vamos enxergar um exemplo onde poderemos entender melhor o funcionamento das propriedades. Vamos supor agora que a matriz de transição para uma cadeia de Markov é 0,6, 0,4, 0,2 e 0,8. Esse é o nosso P. Bom, agora vamos encontrar a matriz estacionária S, dado essa única informação de P. Dado a propriedade A que vimos anteriormente, que dizia S vezes P igual a S, somos capazes de montar uma equação. A matriz S é composta por dois valores, que chamaremos de S1 e S2, e assim multiplicaremos pela nossa matriz P. O primeiro valor da nossa matriz S1 é dado por 0,6 vezes S1 mais 0,2 vezes S2. O segundo valor dessa matriz S é obtido através de 0,4 vezes S1 mais 0,8 vezes S2. Lembrando que S1 mais S2 representam uma porcentagem total e equivalem a 1. Temos agora o sistema linear, 0,6 S1 mais 0,2 S2 igual a S1, 0,4 S1 mais 0,8 S2 igual a S2, S1 mais S2 igual a 1. No próximo passo, selecionaremos a primeira e a terceira equação, que estão marcadas com um asterisco. Poderia escolher a segunda, mas optei pela primeira. Obrigatoriamente, eu tenho que selecionar a terceira opção para conseguir resolver o meu sistema. Sabendo que S1 mais S2 é igual a 1, então substituiremos e teremos S1 igual a 1 menos S2. Isso nos ajudará para prosseguir com a resolução. Na próxima etapa, substituímos todas as ocorrências de S1 por 1 menos S2, ficando assim a primeira linha. 0,6 vezes 1 menos S2 mais 0,2 S2 igual a 1 menos 1 S2. Na próxima linha, fazendo a distribuição multiplicando 0,6 pelos valores que estão em parênteses. Obtemos 0,6 menos 0,6 S2 e o resto continua igual. Para simplificar o lado esquerdo da minha equação, eu somo os valores com S2, menos 0,6 S2 mais 0,2 S2, obtendo menos 0,4 S2 e o restante da equação permanece como está. No próximo passo, simplificamos ainda mais a equação. Passamos os elementos com S2 para a esquerda e os elementos sem S2 para a direita. Feitas as somas na esquerda e na direita, obtemos os valores 0,6 S2 igual a 0,4.
Isolando S2, temos que S2 igual a 0,6666, aproximadamente 0,67. Sendo assim, S1 tem o valor de 0,33, ou 1/3. Portanto, definimos que a nossa matriz estacionária S é igual a 0,33 e 0,67. Traduzindo isso, significa que a marca A, em um longo período, terá 0,33 ou 33% no mercado, enquanto os seus competidores terão 67% no mercado. Obrigado pela audiência. Essa foi a nossa adaptação das aulas de cadeias de Markov do Patrick JMT. Obrigado.